Eu quero compartilhar hoje com você um jeito que eu utilizo inteligência artificial para me ajudar no meu trabalho, aumentar minha produtividade, ficar mais fácil organizar projetos. Mas antes, uma reflexão aqui é que eu vejo que muitas vezes quando pessoas vão ensinar sobre inteligência artificial, tudo parece mais complexo e complicado do que realmente é. E normalmente isso está alinhado com o uso de terminologias muito difíceis e nomes que são dados às coisas que não precisam ter nomes, porque na verdade são coisas extremamente simples. E muitas vezes até quem está falando a respeito não entende essa essência, né? Esse tipo de inteligência artificial que surgiu recentemente ali, a partir de 2022, e ficou disponível para o público via ChatGPT e equivalentes, ela trabalha com um modelo de similaridade para gerar palavras. Né? Tecnicamente, ali não são palavras, são pedaços de palavras, são tokens, mas no fim das contas é geração de texto. E praticamente todas as ferramentas que existem que utilizam inteligência artificial a partir disso, nada mais são do que análise de texto e geração de texto, até quando não é texto. Por exemplo, existe inteligência artificial que edita vídeo. Tem o Opus, por exemplo, que faz cortes. No fim das contas, ele transcreve o áudio do vídeo, ou seja, gera texto. Através do texto da transcrição, ele detecta pontos com começo, meio e fim ali, que podem se tornar cortes. E através de outros dados que existem via texto, por exemplo, o tempo do vídeo, o tempo daquela frase, né, o timestamp ali, ele toma as decisões. Ou seja, tudo é texto. Quando tem uma inteligência artificial que diz que vai conectar com a sua ferramenta de tráfego e vai gerenciar suas campanhas, na verdade ela está puxando texto de lá, e nesse texto tem os números, nesse texto tem os nomes das campanhas e blá blá blá. Ela está processando esse texto e através de similaridade, cruzando com uma inteligência prévia que também é texto e devolvendo um texto. E muitas vezes esse texto que ela devolve é código de programação, literalmente, para conversar com outra ferramenta. Então, esse tipo de inteligência artificial é geração de texto, é só isso. Claro que para programadores, para pessoas num nível mais técnico e profundo sobre isso, essa explicação é rasa e superficial. Mas para quem vai usar a inteligência artificial no seu dia a dia, para produzir seu conteúdo, para escrever suas mensagens, seus e-mails e coisas do tipo, e ter um pouco mais de produtividade no seu trabalho, no seu negócio, e poder reduzir custos, né? Reduzir custos com equipe, porque você consegue fazer mais usando a máquina, é texto. É geração de texto, é interpretação de texto e geração de novos textos. Tudo se resume a isso. Uma forma que eu utilizo, e que eu vejo pouca gente utilizar, é que, da mesma forma que a inteligência artificial é focada em geração de textos, a nossa criação de realidade também é baseada em palavras, se você parar para pensar. A manifestação do nosso pensamento, das nossas ideias, é através de palavras. E é com palavras que nós nos comunicamos com outros seres humanos, que processam essas palavras e tomam ações. Então, nada do que existe hoje, criado pelo ser humano, tanto coisas boas quanto ruins, mas tudo que é criado pelo ser humano, pode ser atrelado ao desenvolvimento da linguagem. E você pode ver que outros animais não desenvolveram a linguagem no mesmo nível que nós e não construíram as mesmas coisas que nós. Eu não estou falando isso para entrar numa discussão sobre mais evoluído, menos evoluído, nem nada do tipo. O ponto é que o desenvolvimento da linguagem nos permite interpretar o mundo, nos permite tirar conclusões a respeito do mundo, nos permite compartilhar essa visão com outros seres humanos. Isso acelera o processo deles de entendimento do mundo, de entendimento da realidade. Permite compartilhar ideias de construção de coisas novas para construirmos juntos. E depois, com o surgimento da escrita, surgiu também a possibilidade de documentar tudo isso. Então existe um acúmulo de conhecimento através da linguagem, graças à linguagem. É graças à linguagem que eu aprendo algo que foi descoberto por um ser humano há 450 anos atrás. Uma teoria matemática, uma teoria física, uma percepção do mundo, o funcionamento de alguma coisa. Alguém aprendeu, descobriu, testou, documentou, e isso passou para frente.
E hoje, para eu aprender um conceito que vem lá de trás, eu não preciso realizar os mesmos experimentos que ele realizou, chegar às mesmas conclusões, porque esse conhecimento vem mastigado para mim. E vem mastigado como? Através da linguagem. Então, é perfeitamente possível nós chegarmos à conclusão que a realidade é criada através da linguagem. A realidade é criada através da linguagem. Ah, você está falando que se você falar tal coisa acontece? Não, não é nesse nível. E sim que tudo que você quer criar, tudo que você quer produzir, tudo que você quer colocar em prática, passa pelo filtro da linguagem. E você vai utilizar a linguagem como a principal ferramenta para organizar ações, executar ações, compartilhar ações e fazer alguma coisa acontecer. E aí entra o ponto que eu quero falar aqui. E assim, a conclusão que eu vou chegar é muito mais simples do que parece, mas em empresas, pessoas trabalhando, elas conversam entre si. E elas fazem reuniões. E para que elas fazem reuniões? Para isso que eu falei a respeito da linguagem, para compartilhar ideias, ouvir ideias, confrontar ideias e chegar a conclusões a respeito de ações que vão ser tomadas. Linguagem. O ChatGPT, ele tem um recurso que quase ninguém usa do jeito que poderia usar, que é aquele recurso onde você basicamente faz uma chamada de voz com ele. Ele tem ali o microfone que você aperta para você ditar alguma coisa e ele transformar isso em texto, isso é muito bom. Mas ele também tem um recurso onde você faz uma chamada com ele e ele conversa com você. E o legal de fazer isso é que, primeiro, você está indo nessa essência de produzir a realidade utilizando a sua linguagem. Você vai falar as suas ideias. Você vai orientar ele como que ele deve agir em relação a você. E aí o que você pode fazer? Você pode fazer reuniões. Você pode fazer reuniões com a inteligência artificial com o objetivo de colocar as suas ideias para fora e ela organizar essas ideias e te fazer perguntas para você levar essas ideias para um próximo nível de reflexão ou refletir mais a respeito dessas ideias, né? Ver se ela é boa, se é ruim, se tem algum ponto cego e organizar tudo isso para você. Então, o que eu faço? Eu faço literalmente reunião com o ChatGPT. E para mim é muito melhor do que reunião com um ser humano, porque ali eu posso falar, pare de falar isso, eu só quero que você me ouça e documente o que eu estou falando. Ou então eu posso falar para ele, me questione como se tudo que eu estivesse falando fosse besteira, para eu poder refletir a respeito. Então eu faço uma reunião com o ChatGPT a respeito de um projeto que eu quero fazer, e aí, o que pouca gente percebe é que depois que você sai dessa chamada, no chat, ele tem essa transcrição da reunião. Porque, na verdade, lembra que eu falei que tudo é texto? Então, na verdade, o que ele faz é que ele transcreve o que você fala, processa como texto, gera um texto como resposta e usa um mecanismo de text-to-speech, né, transformar texto em voz, para ler aquele texto que ele gerou. Então, ele não está gerando diretamente áudio, ele gera áudio, mas ele não está gerando diretamente o áudio nem nada do tipo. Ele está transformando o que você fala em texto e devolvendo em texto. Quando você sai da chamada, você tem a transcrição completa, como se fosse um chat ali. Então eu deito na minha cama, sento na minha poltrona ali, entro na chamada e faço a reunião sobre o projeto que eu quero falar ou sobre uma etapa do projeto que eu quero falar. Depois disso, como você tem aquela transcrição completa, você pode pegar essa transcrição, existe um plugin para o Google Chrome onde ele exporta a conversa completa de uma janela, porque quando a conversa é longa, não é simples você copiar e colar. Se você começar a selecionar tudo para copiar, você vai ver que a partir de certo momento ele para de selecionar uma outra parte. Então, pegar o histórico completo, você tem que usar um plugin externo do Google Chrome para ele exportar isso daí. E aí você tem essa transcrição num documento de texto, totalmente organizado ali, baseado no que você falou e o que ele respondeu. E aí esse documento você joga em outra inteligência artificial, seja o próprio ChatGPT, num outro chat, ou no Claude, ou qualquer outra, para você processar aquilo. Então, ó, esta foi a reunião que eu tive a respeito do projeto blá blá blá. Próximo passo é documentar o que nós temos que fazer, quais foram as conclusões que nós tiramos e como que vai ser. E aí ele vai gerar um documento de texto bem completo para você, com tudo que foi definido naquela reunião, próximas ações, como fazer e tudo mais. Você teve uma reunião, igual você faria numa empresa convencional com pessoas, de uma maneira extremamente mais produtiva, melhor documentada, e que você consegue gerar uma documentação para os próximos passos. Eu estou desenvolvendo aqui uma plataforma
para um projeto meu, onde, bom, desenvolvimento de uma plataforma, né? Uma plataforma onde a pessoa se cadastra, tem acesso, tem ações para fazer lá dentro, como se fosse um aplicativo. E eu fiz exatamente isso. Uma reunião de definição do escopo da plataforma. Como se eu estivesse conversando com um parceiro de negócios, um colega, um amigo, um funcionário, um chefe, um gerente de projetos. Tudo que eu quero nessa plataforma, tudo que eu não quero, quais são as premissas. E aí documentamos tudo. Depois desse documento, existem algumas partes que nós temos que ir mais a fundo. Por exemplo, a interface dessa plataforma. Beleza, reunião sobre interface. Se você estivesse trabalhando numa empresa e fosse desenvolver uma plataforma, não teria uma reunião sobre a interface? O gerente de projetos ali não ia escutar o que o idealizador do projeto imagina? E eles iam confrontar ideias, iam discutir, eu quero a cor assim, cor assado, quero que seja de tal forma. Então você faz a reunião sobre isso. Documenta tudo, gera um documento novo de texto completo, vai para a pasta do projeto. Depois vamos discutir sobre, bom, nessa plataforma que eu estou criando, nós temos etapas que têm que ser seguidas lá dentro. Vamos fazer uma reunião sobre as etapas. Vamos lá, reunião, pega toda a transcrição, joga na inteligência artificial, gera a documentação. Com isso, para esse projeto, eu gerei uma pasta completa com toda a documentação do projeto para o Codex, e poderia ser o Cloud, programar para mim. E aí, claro, para entrar nessa parte da programação, entra de você saber operar, né? Você tem que ter uma noção de programação para colocar isso em prática. Mas isso vale para tudo. Por exemplo, vou fazer uma ação de marketing baseada num lançamento de produto. Reunião de escopo do lançamento. Eu imagino que tem que ser assim, tem que ser assado. Vamos fazer tantos vídeos, tantas aulas. Vamos falar agora de criativo. Vamos falar agora de páginas. Vamos falar agora da narrativa da campanha. Vamos falar da oferta. Cada um é uma reunião, transcrição completa, gera a documentação. Aí, beleza, definimos os criativos que tem que ser feito. Gera a documentação, criativo A, criativo B, criativo C. Esse eu preciso gravar, esse aqui eu tenho que mandar para o editor de imagens fazer para mim, porque ele é em imagem. Esse aqui eu preciso criar roteiro. E aí você vai organizando a sua vida, organizando o seu trabalho, fazendo exatamente isso. E a produtividade é infinitamente maior quando você faz isso, e é um tipo de uso que não é revolucionário, né, em termos de recursos da ferramenta. É só você usar a ferramenta de um jeito que poucas pessoas usam. E tem um outro ponto que, quando você tem ideias e você fala essas ideias amadurecem. E não importa se você está falando de fato com outro ser humano ou se você está falando com a inteligência artificial. Porque a verdade é transformar os pensamentos em linguagem. Para você transformar o pensamento em linguagem, você precisa de um nível de concretude da coisa, que é um exercício criar isso. E às vezes você vê que você não consegue transformar sua ideia em linguagem, justamente porque ela não está madura o suficiente. Falta clareza. Mas na tentativa de transformar em linguagem, a clareza vem. Porque você identifica o que você não tem clareza. E aí, normalmente, numa conversa convencional, supondo que você está conversando com uma pessoa que mais ajuda do que atrapalha, as respostas que você tem te caminham para ter mais clareza. Isso pode ser feito com a inteligência artificial também. Só de ter uma conversa, documentar essa conversa e processar essa conversa, você faz projetos acontecer, você cria realidade. Eu não estou falando criar realidade de nenhuma maneira mística nem nada do tipo, né? Estou falando que se existem pontes, precisou da linguagem para construir pontes. Se existe carro, precisou da linguagem para construir carro, em algum momento, né? Ou em quase todo o processo. Por isso que linguagem produz realidade e a inteligência artificial ela vem como um auxiliar que, em muitos casos, é até superior ao ser humano. Fica aqui a reflexão e a dica de como fazer. Eu vou deixar na descrição do vídeo essa ferramenta que eu utilizo para exportar a conversa do ChatGPT em documento de texto completa, para você poder usar ela para alimentar outros chats. Isso é muito útil também. A gente se vê no próximo vídeo. Se inscreve no canal, navega pelos outros vídeos do canal, porque a maioria dos meus vídeos aqui são atemporais, são conceitos e princípios que nunca mudam. Então, se você der uma maratonada nos vídeos, se você ficar escutando os vídeos enquanto faz outras coisas, certamente você vai ter bons aprendizados, bons insights que vão ajudar aí nos seus projetos, no seu trabalho e na sua vida. Eu sou o Luiz Passari, a gente se vê nos próximos vídeos. Até mais.